E aí, galera? Tudo bem? Seja bem-vindo, namorado. Obrigada. Bem-vindo aqui, ó. Não me deixa no vácuo. Bem-vindo você a mais um Dunamis Hangout diferente. Diferente, a gente tá com esse cenário provisório, mas é um cenário especial, porque a gente não podia perder essa gravação. Exatamente, e eu gostei, sinceramente. Não, esse cenário aqui, se você sabe de onde é, comenta, a gente não vai falar. Ai, mano, sabe que eles sabem o que é? Ah, não, é um se lugar não souber, especial. Se não sabe, é hater. Eu sou fã. Mas, cara, estamos aqui num cenário diferente, mas eu gostei, tô me sentindo em casa. A gente tá em casa, tranquilo. Então, assim, eu já morei nessa casa. Então, você já morou aqui, já né, morei Rafa? aqui, Então 2 anos. Tem uma unção aqui mesmo. Então, você que tá assistindo, cara, se sinta em casa. É verdade. Senta Como se você estivesse na sala de estar com a gente. Conversando. Olha que coisa mais incrível. Tosca que eu tô falando. Mas seja bem-vinda a mais um Dunamis Hangout com uma convidada especialíssima. Não. Fala você que você eu já ficaram sou fã. migas. Não, gente, migas. Aqui no off já ficaram migas. Eu já estou usando entendeu? aqui, ó, poeticamente. Coleção Exatamente. Nova. Não sei, eu acho que é nova. Gente, eu já tô apaixonada, eu já ganhei, já tô usando. Ela que eu sou fã, gente, você com certeza já foi tocada através de alguma música, de algum testemunho, porque as histórias dela, eu vou te falar, é uma história. Prepara que hoje é aquele hoje tem histórias inéditas. Chorar. Será? A gente Talvez, não será? sei. Não sei. Vamos falar sobre várias coisas aí. Hoje eu acho que ela tá numa outra fase também, porque eu acho que já viram ela em alguns podcasts por aí, então vamos explorar outras coisas também, né, gente? Isso, exatamente. Então a gente tá com ela aqui, compositora, cantora, futura psicóloga. Futura psicóloga. Gente, Marcela Thaís. Seja bem-vinda. Oi, gente, que prazer estar aqui com vocês. Galera aí do Dunamis Hangout. Prazer é nosso. Bem-vinda. Prazer obrigado imenso. por ter vindo de longe, Verdade. lá das terras longínquas, é pertinho, vai, Campinas. Mas obrigado por ter vindo, produção também aí. Obrigada. Vamos conversar, a gente quer te conhecer, o público também conhecer mais, não só aquilo que a gente vê às vezes no Instagram, nas músicas, mas, cara, a gente tá ouvindo aqui, vocês estavam mais conversando, eu tava falando, cara, como é especial, né? Acho que eu sou muito privilegiado a gente é muito privilegiado de ter essas conversas, porque a gente conhece pessoas, assim, profundamente, o que muita gente não consegue ter. Então, é nesse lugar que a gente quer estar Uma hoje. das coisas, acho que é a humanidade da pessoa, né? Porque às vezes a gente vê muito o espiritual. Então a pessoa canta muito bem, compõe muito bem, é muito legal na frente de todo mundo, mas existe um ser humano por trás. Eu acho que você traz muito isso pra gente. Eu já de te ouvir há um tempo, aprendo muito com a sua humanidade e acho que é muito legal hoje a gente poder também ouvir mais da sua história, ouvir o que você está vivendo agora, essa nova fase aí também. E, assim, eu vou começar com uma pergunta, porque Manda é uma bala, dúvida Rafa. minha. Eu vi que você já abriu isso em alguns podcasts, mas não terminou. Então, assim, como que você começou de fato na música? Bom, assim, resumindo, eu já sentia que Deus me chamava para isso, mas eu achava até que era uma pretensão demais. Eu estava sendo, assim, vaidosa até de pensar em um dia, sei lá, pegar um microfone. Então, eu não era aquela criança que... Eu sentia isso, Deus me chamando, mas eu não pegava a escova e ficava lá brincando de cantar. Só que eu sempre senti, de alguma forma. Até que eu comecei a tentar na minha adolescência, quando eu tive a minha renovação espiritual, porque a gente tem ali Deus, porque os nossos pais e tudo mais, os deuses dos nossos pais. Eu tinha uma sensibilidade, eu tinha vontade de conhecer, mas eu não tinha tido a minha experiência. Até que ali na adolescência eu tive com um grupo da igreja que eu tinha, nós todos adolescentes estávamos naquela busca, aquela fome por Deus. Legal. Todo mundo foi batizado no Espírito Santo, ninguém queria saber de namorico, todo mundo só queria ir para a igreja na quarta-feira, e encontro. E a gente ficou... rolou um avivamento real mesmo, não era assim... culto de jovens, não. A gente queria todo culto uma experiência. E isso foi a minha base, né? Então, eu digo que foi muito bom, porque, inclusive, eu me apaixonei. Eu ia para a igreja e gostava da igreja. Mas eu me apaixonei pela igreja como reino, como estrutura, órgão, como, sabe... Tudo que a igreja representa além das 4 paredes, não só encontro social. E aí foi quando, inclusive, eu comecei a ministrar, comecei a ajudar. Eu comecei a ver que o meu lugar na igreja era de auxílio. Então, o que faltava na igreja, eu fazia. Então, eu já vinha de
de uma bisavó que gostava de implementar igrejas. Ela implementou igrejas no Paraguai. Ela era uma paraguaia muito abusada. Ela era uma baixinha que entrava nos vagões de trem, pregava. Uau. E já gente de cadeira de rodas já tinha saído de cadeira de rodas. E então ela era muito ousada. Ela já tinha sido curada de 2 câncer. Então ela era muito abusada. E a gente veio, o evangelho na nossa família entrou por ela e também pela minha outra avó, que era mais tímida, mas tinha uma forma também, ela teve uma forma especial de trazer o evangelho também. E aí a minha mãe também se converteu adolescente, pré-adolescente, o patrão dela pregou para ela se converteu, foi para a igreja e ela também foi uma adolescente assim fervorosa. Rapidamente conheceu meu pai nesses acampamentos de igreja, se casaram, ela só tinha 15 anos, meu pai tinha 18. Que isso? Que e doideira. foi uma coisa assim, avassaladora. Do interior, o pessoal do interior era diferente, não é um padrão, não acho que é um padrão, não é um exemplo. Você com 15 anos, fique tranquilo um pouquinho, tá bom? Aí o pessoal, então, mas a mãe da Marcela, gente, não é padrão. A mãe da Marcela pode, então eu posso, calma aí. A Marcela casou com 33, então todo mundo quieto aí. Exatamente. Aí, ó, toma. E aí, gente, foi assim. Os meus pais muito jovens, mas também trabalhando muito na obra de Deus, pregando e cantando em presídio. Meu pai era um compositor, mas um compositor tímido que cantava na igreja, na rádio e no presídio. Não achava que podia gravar, porque achava que também era ter pretensão demais. E guardou, guardou. Até hoje eu tenho guardado as folhinhas velhas dele das músicas e são lindas as músicas dele. Tem uma música que, sim, tem uma música que eu fiz ele lembrar a melodia e eu pretendo gravar. Que demais. E foi a minha mãe, pouco tempo antes de falecer, que um dia deu na telha e falou pro meu pai cantar e para mim filmar. E aí eu tenho esse vídeo dela lembrando com ele a música. Meio que parecia que ela sabia que precisava registrar. E se não fosse ela, ele não teria lembrado, porque ela lembrava mais que ele. Nossa. Então foi bem especial. Nossa, É emocionante ver esse vídeo até hoje. E aí tudo aconteceu assim. Então eu tinha muito esse contexto, sempre na igreja. Obreira. Que cidade que você A obreira tava aí? raiz. Obreira raiz. Vocês moravam aonde aí nessa época? Eu vim do interior do Mato Grosso do Sul, mas aí, muito criancinha, eu fui pro interior de Goiás, perto de Brasília. Então, eu falava assim que morava em Brasília, porque ninguém entendia que, na verdade, é uma cidade perdida do estado de Goiás, que fica do ladinho de Brasília, e que Goiás nem lembra que é dele. Aí o Distrito Federal acaba assumindo essa cidade até, assim. Gente. Só que ela é uma faixa de Gaza, né? Porque não é de ninguém ao mesmo tempo. Qual o nome da cidade? Valparaíso de Goiás. Ó, será que tem alguém de Valparaíso aí, de Comenta isso, Goiás? Não fiquem Comenta. chateados, porque teve um outro lugar que eu falei, gente, era difícil lá, e teve o pessoal que ficou chateado. Pô, não fala mal de Valparaíso de Goiás. Não, Não, imagina, que gente. isso, que isso. Cara. Mas assim, a gente ficou... Deus foi muito bom, porque Valparaíso fez parte do que Deus queria gerar na minha história, exato. entende? E eu lembro até que por causa de uma cidade que tinha tantas necessidades, tantas faltas, foi nas faltas que Deus sempre me ensinou. A pedagogia de Deus comigo, ela é sempre na falta. Eu sinto isso, sabe? Então, eu vim de uma família muito pobre, muito humilde, de igreja sempre humildes, E aí eu lembro que nessa parte da minha renovação espiritual que eu tive esse descobrimento, na verdade, redescobrimento, né, da minha fé, foi um amigo meu falou assim, eu já vinha sendo uma líder na minha igreja, vamos dizer, a maior igreja da cidade, assim, a igreja assim central que tinha no centro da cidade, era que eu ia, uma batista, do pastor Nasson. Amava demais o pastor Nasson, infelizmente faleceu. Era um senhorzinho tradicional, mas assim, ajudava muita gente, porque ele era muito equilibrado. Sim. E por mais que ele E não apagou o fogo. não apagou o fogo, Nossa, que demais. entendeu? Sim, mas todo mundo impressionador. tinha que sempre estar ciente se estava sendo Honrando espiritual, ele, entendeu? Isso foi muito bom pra gente. Legal. E aí, o que aconteceu? Eu fui ajudar esse pessoal a formar uma igreja na nossa rua. Não tinha ninguém para cantar, então eu cantava. E aí eu lembro que a igreja cresceu muito rápido
E até então eu não era muito ligada. Eu cantava para Deus meio que escondida, compunha coisas para Deus para orar. Isso eu já falei assim em vários lugares, mas eu sempre gosto de falar, porque muitas pessoas às vezes elas têm dificuldade porque a minha adoração não combina com a sua adoração. Vê a Rafa ali tão espontânea, adorando. Poxa, eu queria ser como a Rafa, que consegue, na frente de todo mundo, inclusive, mostrar uma adoração tão linda. E as pessoas às vezes pensam isso. Se eu não cantar como a Rafa, se eu não compor como a Marcela, se eu não pregar como o Theo, se eu não... Sim. Entendeu? Eu acho que eu não vou ser tanto, né? E não, pelo contrário. Eu jamais seria a Marcela Thaís se eu não tivesse sido a Marcela do quarto Sim, desconhecida. Totalmente. E isso é minha base total. Porque toda vez que eu me perco... Porque, vamos ser sinceros, a gente tem que estar fazendo calibragem o tempo todo. Sim. Se a gente não está fazendo isso, a gente se perde. Com Porque certeza. começa a misturar nesse bolo aqui vaidade, aí Seguidores, aí né? você começa já a achar que é mérito seu. Não, eu Exato, mereço. muito bom. Não, ninguém merece nada. Sim, ninguém merece. Enfim, então Literalmente. isso foi muito bom para calibrar logo quem... meu pai falava muito uma frase que eu achava um pouco dura, mas ela serve muito para minha vida cristã. Que ele falava assim, ó, você não fez mais do que a sua obrigação. É a frase que vem assim, você vira pai, você ganha essa frase, né? Vira a mensagem da sua vida. Eu achava tão injusto, porque, poxa, não, eu me esforcei. Tirei 10. Não, mas isso é o mínimo, Não, né? no reino de Deus, essa frase, ela faz todo sentido. Exatamente. Ele já fez tudo, a gente só faz o mínimo. Qualquer coisa que a gente da fizer não vai nunca igualar o que ele fez. Então, É o que a Bíblia chama a gente de servo inútil, porque só faz o que é mandado. Eu não tenho nem criatividade para criar algo novo, não. Não tem nada de novo na terra, debaixo do sol, na terra. Você só vai com um pouquinho de criatividade, fazer uma musiquinha diferente, mas é adoração, é arte, só aquilo mesmo. Tem uma frase que eu, não sei, eu era muito novo, mas veio na minha cabeça assim: criar nada mais é do que copiar Deus. Que ele que criou. Maravilhosa. Né? Eu lembro, tipo, cara, terceiro ano do colegial, eu tava desenhando um cérebro, assim, num caderno. E aí veio, cara, Deus é o criador, criar é copiar Deus. Mas, Marcelo... Você que falou essa frase? Nossa, nunca ouvi isso em nenhum lugar. Cara, você é um poeta. Obviamente foi o Espírito Santo, né? Não fiz mais do que a minha obrigação. Revelação, né? Mas... Ou seja, você está copiando o Espírito Santo. Desculpa O aí. poeta. Espírito Santo. Copiando o Ele é poeta. o maior poeta. Mas eu queria... Uma coisa muito legal que você falou, que é... Como que então... Vai pra frente, pra trás, a conversa é assim, né? Como que você se reencontra? Você estava falando, né? De às vezes a gente começa a achar... E você começou a dizer ali da questão do teu início no quarto. Como que você se regula? Sabe, esse reencontro seu? Boa. Eu senti a necessidade extrema de sobreviver em Deus. Porque eu havia sofrido um abuso. E um abuso sexual que até então os meus pais não sabiam. Aos 11 anos, por um parente muito próximo. Então, eu guardei por 3 anos. E foi muito difícil, porque minha mãe me chamava de alegria da casa. Ela sempre falava, a alegria da casa chegou. Porque eu sempre fui muito espontânea, alegre, faladeira. E aí, por 3 anos, eu me senti sufocada. Eu me senti como que algo viesse sobre mim e é como se abafasse os meus sonhos. Um fardo Você tem a luz e alguém vai lá e apaga. E aquilo foi muito triste, porque eu sempre gostei muito de viver. E, de repente, era como se um carimbo tivesse vindo na minha história e colocado em xeque toda a minha pureza, porque, inclusive, quem passa pelo abuso é inconsciente. Mesmo que saiba que não teve nenhuma participação naquilo, se culpa. Uma culpa, é verdade. Entende? Por quê? triste. Porque você foi exposto a uma sujeira. Embora não seja sua, você se sente Suja. que você passou o pé na lama. Entende? Você já ficou com aquela agonia de derramar o lixo, a água do saco de lixo o no pé? suquinho do lixo. Enquanto você não vai não tomar banho, entendeu? Parece que é aquela coisa. E você ainda acha que não saiu, né? Exatamente. Então era uma coisa que me acompanhava. O pecado de alguém havia respingado em mim, mas eu era uma criança, eu não sabia administrar um fardo desse, entende? Por isso que
Jesus é lindo ao dizer, me dá seus fardos para eu carregar. Porque são fardos que nós colocamos e outras pessoas também colocam sobre nós. Sim. Expectativas, pecados delas também. Então, assim, a gente pode ir para vários lugares com essa teoria, inclusive dos fardos. Mas a questão é que eu realmente estava real, era literal. Era um fardo que eu estava carregando. E era um fardo que eu carregava em prol da minha família, na minha cabeça. Porque se eu contasse, destruiria toda a família. Entende? Ainda mais quando é dentro de casa, né? Nossa, E eu era difícil. muito consciente desde menina. Eu era aquela menina assim, que se as pessoas estavam brigando, eu era a pacificadora. Eu era sempre consciente. Então, eu achava que essa era a minha responsabilidade. Então, para eu ser uma adolescente responsável, eu tinha que segurar essa verdade, que na verdade era uma mentira, para a família não se separar, entendeu? Sim. Então eu me achava responsável por isso, porque não é justo com ninguém e não é uma verdade. E você vê muitas pessoas passando por isso. Mas é bom até ser... Porque eu acho que muitas pessoas que foram abusadas, elas têm essa narrativa. Eu não conseguia falar. E aí, isso uma vai causando trava. E é um justamente negócio por muito causa maior. disso, porque é uma culpa tão grande, né? Que ela começa a ficar maior do que a tua justiça. Tipo assim, cara, você tem que ter uma justiça. Só que a culpa, ela começa a falar, nossa, mas aí a sua família toda vai ser destruída por conta disso? Então é melhor, né? Mas Então, é uma culpa que você não tem que carregar, porque ela precisa ser devolvida. Para aquela pessoa ser tratada. Então, se você não devolve a bola, é como você falou, a justiça precisa ser cumprida. Exato, E se você não fala, o pedófilo continua na família. Nossa. E ele vai fazer com a outras outra pessoas. sobrinha, com o outro primo, com o outro filho. Entende? Se é um pedófilo dentro da família, ele não tem esse negócio de grau de Exato. parentesco. Ele não tem respeito. Entende? Eu nem total. digo que é doente, porque as pessoas dizem, isso é uma doença. Não é, isso é não é. feito consciente, Sim, sim, entendeu? não é, E pode, uma das comorbidades, uma doença mental, pode, mas isso é uma coisa que, independente desse desvio pecaminoso no ser humano, ele precisa, sim, ele vai ter, pode ter certeza que vai ter justiça divina, que ela não falha, mas ela precisa também ter justiça na terra. Sim, e sim. Deus quer que tenha, porque Deus é a favor da justiça na terra E é também. importante você falar isso, Marcelo, porque a gente está entrando nesse assunto até mais pesado, mas é preciso ser falado. Porque acontecem muitos casos de abusos, né? Pedofilia ou até, enfim, abusos sexuais dentro da igreja. Sim. E com muito encobre... Muito. encobre, né? Vai para a sala de alguns pastores, tenho certeza que não, dessa igreja, tenho certeza que jamais aconteceria isso. Mas, principalmente antigamente, quando era só tratado como pecado e não crime, Sim, exato. ele pensava assim que o pecado merece perdão. Então, chamava às vezes até a vítima e expunha de Você novo. pode até perdoar, mas a pessoa tem que... Pra rolar um perdão. Gente, não tem como Não, fazer pelo amor isso, de Deus. entendeu? Não tem como fazer Pode isso. até perdoar, porém, a justiça dos Tem que ser homens tem que feita. ser... Tem que ser feita. Tem que ser feita, Tem que né? ser Então, com feita. certeza. Tem que ser feita. Até para parar essa pessoa. Então eu vi a minha primeira luta pela minha própria vida. Eu nunca achei que eu ia ter que lutar pela minha vida. Caramba. Então eu tive que lutar pela minha saúde mental muito nova. Embora eu não soubesse os termos para isso, nem sabia o que era saúde mental, eu sabia que algo iria me matar. Mesmo que eu estivesse viva, eu já sentia a morte dos meus sentimentos. Nossa, Uma coisa muito louca, que tem um versículo que todo mundo conhece, é que o preço do pecado é a morte. É que a gente acha que, não, então se eu não viver pecando, eu não vou correr risco de sofrer um acidente e morrer, né? Agora, fica pecando para você ver. Você vai sofrer um acidente de carro, alguém vai te matar. As pessoas fazem essa associação que quem está pecando demais corre o risco de morrer morte física. Só que esse preço do pecado, vamos dizer, esse salário... o salário do pecado. O salário, ele é pago nas mortes... Ele tem vários tipos de morte. A morte espiritual, principalmente. A morte espiritual, principalmente... E a morte emocional, da saúde mental, a morte de relacionamento, morte de casamento, morte de relacionamento entre pai e filho. É morte em geral, morte dos seus sonhos, morte da sua vontade de viver. Entende? Então, era um pecado que não era meu, mas ele gerou essa consequência nas minhas emoções. E um dia no quarto, muito honesta, eu falei...
eu me senti muito corajosa e eu agradeço muito a Marcela dos 11 anos dela. Quando ela, igual uma guerreira no quarto, eu falei, eu acho até que em voz alta isso, eu falei, ou isso me mata, ou isso me fortalece. Ali a Marcela Thaís começou a ser gerada em Deus. Caramba. Se em algum momento a Marcela Thaís é uma base para Deus mostrar coisas, essa base ela não é construída no holofote. Essa pessoa, essa persona que chamam nas táticas de marketing, essa persona que Deus cria, porque Deus cria também personas. Deus precisa pegar pessoas que tenham características Figuras, específicas. para ele poder usar. Você é um bravão mesmo, mas eu vou usar isso também, entendeu? Você é ousado, eu vou usar isso. Você é tímido, eu vou usar isso também, entende? Deus usa tudo. Eu acredito que essa minha coragem começou a despertar no meu pior medo, que era o medo de não ter uma vida livre. Eu me senti presa. E aí foi quando eu tive coragem de contar e realmente minha cura começou ali. Quando eu tive coragem de contar e foi libertador. A família se dividiu? Sim, se dividiu. Mas Deus fez, cumpriu o que Ele queria cumprir. A responsabilidade não era minha. Mas foi não, culpa de quem fez. Foi a culpa de quem fez. E, enfim, a minha vida, eu perdoei essa pessoa espiritualmente. Não sou obrigada a conviver com ela. Com certeza. Mas liberei ela para que, se ela quisesse consertar em Deus e ir para o céu, ela tá livre. Mas eu não convivo com ela. Exato. E, enfim, ali começou a Marcela Thaís. E como eu precisava de uma forma muito urgente de sentir o amor de Deus, eu me declarava de forma muito carente e desesperada para sentir o amor de Deus nesse contraponto de um amor abusivo, que não é amor, né? Sim. Que não é amor. Acho que é até errado eu usar a palavra amor com abusivo. Essas duas palavras não se encaixam. Sim. Então, Um relacionamento. eu tinha sentido que uma pessoa que eu amava em extremo, que eu tinha até mais afinidade do que o meu próprio pai. Nossa. Que eu tinha ele como um pai para mim também, depois do meu pai, que era um senhor, era um pastor. Ele era pastor. De cabeça branca. Parecia um anjinho. E eu confiava nele totalmente. Então, essa figura paterna foi quebrada. Eu precisava resgatá-la. Sim. E nós temos a decisão sempre em nossas mãos de ressignificar. Ressignificar. Essa palavra estava aqui na minha cabeça. De ressignificar. E eu precisava, eu fui em Deus, de certa forma, perguntar. Eu estou estudando psicologia e eu gosto muito de entender quais são as ferramentas que já estão inseridas no nosso input aqui, na nossa programação, que Deus, na hora de nos fazer, já deixou programado, até para saber, para acessá-las, porque eu creio, quanto mais... A gente teve aula de anatomia do cérebro ontem, neuroanatomia. Você pega o cérebro, é uma estrutura tão complexa, tão complexa, tão você perfeita. Você aceita Jesus na hora, né? Você fala, aceita Jesus. Ele existe, Ele existe. Exatamente. Você vê isso acontecendo, assim, nas aulas? As pessoas, tipo, bugando, assim, de fato? Buga. Os próprios professores... Chega um momento que eles não conseguem explicar e eles falam assim, é como se fosse mágica. Nossa. Como? Um designer inteligente. Exatamente. Os neurônios se comunicam através de sinapses. É uma energia. Literalmente, é uma energia que passa. E ali você gera um pensamento, você gera uma... Que energia é essa? Você entende? Não dá pra botar um fio e medir a frequência de igual energia. É tipo assim... É lógico, é uma energia, é uma frequência e tudo mais, ok, tem uma nomenclatura para isso, mas quem ligou o botão? Isso, como que do nada, né? Exatamente. Então, eu sabia de um Deus que havia soprado dentro de mim um espírito, através do seu sopro. Por que Deus soprou? Por que toda a criação ele fala de longe assim, céu, vai lá, mar, vai lá, vai voar, vai nascer... E com a gente, ele pôs a mão e fez questão de soprar. Ele queria compartilhar algo de dentro dele, que era o próprio ar dele. Então, quando eu respiro, eu estou... É um sinal de Deus.
É um sinal de Deus dentro de mim, passando nos meus pulmões, entrando e saindo, me lembrando que Deus, ele está dentro de mim. Eu sou imagem e semelhança dele. Criado. Então, eu me converto mesmo todos os dias na minha aula de psicologia. Eu acho, inclusive, que todo pastor deveria ou se formar em psicologia ou, no mínimo, ter uma noção Sim. básica Uau. de psicologia. A gente tem medo de estudar o cérebro, de abrir a cachola, porque a gente tem Talvez medo da encontrar coisas nossas, ciência. Não, e da ciência, porque a psicologia, ela não é uma filosofia, ela é ciência. Ela tem estudo, ela só está comprovado o que foi testado. Por isso que ela é ciência. E a igreja não precisa ter medo da ciência, porque a ciência comprova Deus. Isso que eu ia falar. Exatamente. Não é Deus que comprova a ciência. Exatamente. Quanto mais ciência existe, que mais a Bíblia ela vai sendo comprovada, mais a verdade absoluta sendo comprovada. Você fica mais crente. É Gente. impossível. Olha, a não ser que você já não era crente antes, para a ciência te Se a tua fé perverter. tava Exato. fraca, né? Porque só comprova. Uau. A não ser que você tenha uma teologia muito ruim que te leva para um lugar muito errado. Mas, enfim. Então, nessa época, Deus me ensinou a guerrear. Caramba. Foi quando Deus me ensinou a guerrear, eu senti vontade de guerrear pelas pessoas. Isso, ponto. Isso define por que eu comecei. Então, a empatia que eu tinha sobre mim, como eu estava sofrendo, eu comecei a ter empatia pelas pessoas. E eu comecei, o que eu posso fazer pelas pessoas? Bom, a única coisa que eu consigo tratar as minhas dores é cantando. Então, é o que eu tenho para dar para as pessoas. Hoje, eu tenho que ter todo um estudo, tenho que tentar memorizar, porque eu, por exemplo, para falar, eu não sou tão boa, não. Eu treino, entende? Mas eu sou uma pessoa que abre 1000 janelas, que tem dificuldade, entendeu? Isso só quem me conhece, que é íntimo, meu marido, amor. Que ele treina comigo minhas pregações, entende? Por quê? Porque eu falava, Senhor, eu não sirvo para isso. Inclusive, eu comecei a escrever porque meus pensamentos eram bagunçados. Nossa. Então, eu podia apagar e refazer o que eu queria falar. Era o único momento que eu tinha domínio sobre o meu pensamento. Então, eu prefiro 1000 vezes que vocês leiam a minha poesia super estruturada na internet do que se você pedir para mim falar o conceito daquilo ali, entendeu? Porque eu fico maturando e tal. Sim. Enfim, então Marcela começou disso daí, lutando pela sua saúde mental. Sim. Gente, muita história. Mas você falou que era no pensamento do seu pai também, e você também, acho que vocês tiveram que batalhar com isso. É muita pretensão eu querer fazer algo. Quando que mudou isso pra você também? Foi natural? Foi Crenças acontecendo? limitantes. Crenças limitantes. Eu trouxe um termo da psicologia. Maravilhoso. Eu estava estudando. Maravilhoso. É porque a gente associa a humildade muito com isso, entendeu? E não tem nada a ver. A gente tem que trabalhar. Pega o que você sabe fazer e vai trabalhar. É isso. Entende? Tem que gravar CD? Grava CD. Acho que o problema não são os frutos, o problema é a intenção. Sim, do coração. Entende? Então, eu queria, sabe? Seria legal estar em cima de um palco e todo mundo, uau, cantando minha música. Eu não pensava muito nisso. Eu pensava, será que a pessoa, quando estiver orando, será que a pessoa, quando estiver doente, será que... Então, quando eu componho uma música, eu penso na pessoa que está no hospital, eu penso na pessoa que está terminando um relacionamento, eu penso na pessoa... Então, eu penso nas pessoas porque eu passei por isso. Sim. Eu passei por término de casamento dos meus pais. Meus pais literalmente se divorciaram e depois voltaram. Porque meus pais casaram muito cedo. Eles brigavam demais. Eles eram crentes, mas eles... como eles brigavam. E ela te teve com 18 anos, foi isso? Ela me teve cedo. com 19 para 20, que ela teve meu irmão primeiro e eu vim em seguida. Mas assim, você amadurece na vida. A gente tá vivendo uma geração que quer eliminar o sofrimento. Porque ela não consegue ter resiliência no sofrimento. Tudo que incomoda é negativo. Não pode ter confronto em nada. Não. Não pode dizer para uma criança não botar o dedo na tomada. Não. Muito doido isso. E assim, É bizarro. nós estamos lidando com uma geração, e eu não gosto de falar mal da geração, porque eu acho essa geração incrível Maravilhosa. em outras coisas que me ultrapassa 10 vezes, tá? Algumas coisas que Deus vai fazer e tinha que fazer só nessa geração, porque só essa geração tem. A nossa não tinha.
Mas uma coisa que vai atrapalhar muito essa geração do preparo do caminho de Jesus, porque para mim essa geração é a galera que tá preparando o caminho, entendeu? Cada vez um caminho mais próximo. As outras também estavam. Olha, mas esse aqui o caminho tá mais próximo. Exato. Então, eu acho que exatamente vai atrapalhar o ministério de muita gente, vai destruir inclusive ministérios, não vai deixar ministérios nascerem. Acho que essa é a verdade. Se essa geração não aprender a ser mais resiliente com o sofrimento. Totalmente. Você entende? Porque Total. a maturidade, ela não é estabelecida na festa. Ninguém na festa amadurece. A palavra de Deus diz que há muita sabedoria na casa do luto, mais do que na festa. Na festa, é verdade. E eu nunca sabia, eu achava que eu já tinha alcançado bastante maturidade nessa vida, até eu perder minha mãe e eu virar a matriarca da família. Eu parece que literalmente da noite pro dia eu soube o que era ser uma matriarca num nível que eu estava aprendendo o que é ser uma matriarca. Né? Muito se fala do patriarcado e leva para o lado negativo, mas é porque falta matriarcas. O patriarcado negativo é porque falta também matriarcas saberem o seu lugar, entendeu? Porque matriarca impõe. E não impõe no modelo de bandeira feminista. Não, cara, eu tava estudando esses dias. É impressionante como você pega ali o começo da palavra de Deus, o começo da história do povo de Deus, são as matriarcas, a esposa de Abraão, a esposa de Jacó, entendeu? Ana, todas. Então, assim, tem todos esses grandes líderes, Abraão, Isaac, Jacó, mas todas elas tinham uma esposa no lado que sempre fez parte do processo. Então, culturalmente, e não algo que era permissão de Deus, os homens tinham muitas mulheres naquela época, mas eles precisavam daquela que eles escolhiam para ser matriarca. E por quê? Porque elas que eram as conselheiras deles. Nós temos muitas matriarcas na história que, se elas não chorassem pela infertilidade delas, não viriam a promessa. Os que vieram e mudaram a chave na história bíblica foram filhos das inférteis. Que foram lá arrastar a cara chorando para Deus. Entende? Então, a matriarca, ela é fonte. Ela é fonte. Quando a matriarca, eu não estou falando dessa figura que foi subjugada. Entende? Porque, mas na Bíblia a mulher não tinha voz. Você já leu a Bíblia? Exatamente. Tem aquela história, eu esqueci o nome dela agora, ela não é muito conhecida. A história da mulher que o rei estava... Gente, eu devia ter lido ela antes, que eu contei ela até em outro numa entrevista. Porque eu já tinha lido essa história, mas não tinha parado para prestar atenção como uma mulher definiu assim uma coisa bizarra culturalmente na época. Todo mundo vai lembrar dessa história. Eu não acredito que você está contando a história direito. Mas era assim, basicamente assim, ó. Tinha um cara que tinha que ser morto. Me ajuda a lembrar dessa história, gente, por favor, para não passar vergonha. E aí, ele estava fugindo. Essa mulher atraiu ele para a tenda dela. Pegou uma estaca de prender barraca e tacou na cabeça dele e resolveu o problema de todo mundo. E, na verdade, ela foi super emocionalmente forte porque ela precisava fazer uma emboscada para ele. Ela falou assim, não, vem cá que eu vou te esconder. Jael, essa mulher é incrível. Fingi que eu sabia, mas eu pesquisei aqui o nome dela certinho. Jael, ela pegou e enganou o cara. O cara falou, não, vem cá que eu te escondo. Deu até um leitinho pra ele. Esposa de Heber. Mulher quando dá leite não é pra aconchegar. Aconchegou o homem, guardou o homem com o paninho assim. Não, fica em paz, tô cuidando de você. Só que ela precisava ela sabia que era um problema a ser resolvido. Uau. Era um inimigo de Deus. O cara tá lá escondidinho, ela vai lá e mata o cara. Entende? Ela era a matriarca ali. É o posicionamento correto. O posicionamento... Nossa, Marcela, você tá falando para as mulheres sem assassinas? Não. É que aqui tem todo o contexto. Toda uma cultura. A mensagem principal até do que você vinha falando, é isso. Como você precisa se posicionar. Você comentou lá da questão da sua mãe. Você teve que...
cara, se posicionar. Você não estava pronta. Mas, não tava mas pronta. Deus também nem procura os prontos, mas os dispostos. E você, então, decidiu, vou me posicionar. Vamos posicionar. É esse novo lugar agora. Então, Talvez que nem é pra estava minha disposta família, também, pra né? tudo que Porque... aconteceu. Não, você não sabia. nem tá Não, disposta, não é mas disposto pra Deus entrar pega. nisso, mas E sabe o que faz a gente se tornar disposto? O amor. Deus falou que não, lá é 2 Timóteo, 2 Timóteo diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder. De poder. Poder é decisão. Sim. Poder é ser afirmativo. De amor e de equilíbrio. Sim. Então, quando eu tô em Deus, eu consigo unir essas 3 características em mim. No meu espírito. Por mais que o meu espírito esteja abalado, triste, cansado, debilitado, vem o Espírito de Deus e injeta essas 3 características em mim. Se eu tenho conexão com meu espírito, tem conexão com dele, aí vai, a química acontece, a química espiritual acontece. E eu acho que é nesse lugar, Marcelo, a gente tá falando de crença limitante. Quando eu aprendi isso, meu irmão é psicólogo, a gente conversou uma época sobre isso. Cara, eu vejo que isso é uma das coisas que a gente mais precisa trabalhar. Coisas que nós acreditamos para nós mesmos. Eu falo isso muito com a minha esposa, né? Tinha marido de ficar meio psicólogo também, e ela também é nossa psicóloga, fica um estudando o outro, ele tentando ajudar. Mas são crenças limitantes que, de repente, você cresceu sem um pai, então você vai acreditando coisas que te limitam a... Tipo assim, você pode ser amado sim por um homem. Se o seu pai não te amou, é uma pena. Mas você pode sim ser amado, mas é uma crença que te limita. E aí você estava falando desse texto, né? Não receber o espírito de covardia, mas o espírito de decisão, como você estava falando. Então, eu consigo, através do Espírito Santo, decidir quebrar essa mentira da minha vida e decidir, não, eu posso sim ser amado. Eu posso. Então, eu vejo muito a importância do Espírito Santo no lugar de quebrar realmente essas crenças limitantes. E também sair desse lugar de vitimismo, que eu acho que é um lugar que as pessoas vão muito. Que eu fiquei pensando, aconteceu muita coisa na sua vida. Como você falou exatamente dessa questão de quando a minha mãe morreu. Como que eu consegui assumir? Nem eu sei. Então... Foi assim, meu pai e minha mãe foram entubados juntos. No dia que meu pai foi liberado e a gente estava feliz que ia buscar, minha mãe morreu. Ou seja, era para eles se encontrarem, eles não se encontraram. O meu pai ficava fugindo do quarto dele de fralda, procurando a minha mãe no hospital, porque ele ficou sabendo que minha mãe tinha ido pro mesmo hospital. Quer dizer, ele sabia que a gente ia fazer de tudo para isso. E então, o meu pai queria muito reencontrar minha mãe. Até isso eu questionei, Deus, por quê? Deus me respondeu recentemente, mas ele me deu um sonho há 2 semanas atrás. E aí eu tinha que pegar um pai que o médico tinha falado assim, o seu pai não saiu do risco de vida. Ele pode voltar para cá para ser entubado. Ele tá muito fraco. Não deixa pessoas chegarem perto dele porque ele não tem imunidade. Não deixa isso, não deixa aquilo. Alimenta ele assim, alimenta esse aqui, dá esse remédio, dá isso daqui, que ele faça isso, que ele faça aquilo, fisioterapia, não sei o que para pulmão. E eu tinha acabado de receber a notícia que minha mãe tinha morrido. E agora eu tinha um pai para cuidar, um irmão em pedaços, porque o meu irmão ficou 4 dias... Porque foi um estado de guerra, quando teve o pico. Os hospitais entraram em crise. Não havia vaga em Brasília, porque Brasília é uma cidade planejada. Que aqueles hospitais foram construídos, a cidade cresceu muito mais e os hospitais não atendem. No pico... Aconteceu os meus pais de pegar no pico. Eu ouvi dizer que havia até políticos, né? Esse negócio assim, político tem preferência. Não tinha vaga para político. Ele tinha um político em fila. Eu falei, pronto, quem a gente é na fila do pão aqui, né? Aí a minha mãe foi jogada numa enfermaria de um hospital público. Porque mesmo a gente falando assim, eu pago o que for, eu vendo a casa aqui, para colocar meu pai e minha mãe num hospital agora para ser internado, porque eles já tinham parâmetros para intubação, já não estavam respirando e o oxigênio deles estava muito baixo. A gente tinha um oxímetro, a gente estava testando, a gente tinha uma médica, nossa amiga, que prestava todo o conhecimento técnico e a gente já sabia que estava no nível já de ter problema neurológico. Então, foi muito tenso. Nisso, meu irmão foi aceito quase que como um técnico de enfermagem, mesmo ele não sendo, porque estava um caos tão grande no hospital que quem ia limpar, quem ia dar comida, quem ia dar tudo. O meu irmão se colocou nesse lugar e ficou quietinho, não reclamou, porque se você reclama, eles te tiram.
Porque você começa a ver muita coisa errada, entendeu? E o meu irmão só me falava por telefone. E meu irmão segurou as informações por 3 dias. Isso foi o pior. Ele só foi me contar no último minuto como que estava realmente grave. Aí eu entrei em pânico. Eu já estava lá, porque quando eu soube que os meus pais foram internados, eu saí literalmente com a roupa do corpo e fui, peguei o gato, coloquei no carro. Porque eu tenho um monte de bicho, mas eu tinha há alguns dias pego um gato quase que recém-nascido. Eu falei, não sei nem o que fazer com o gato. O gato cresceu, ficou 2 meses na casa da minha mãe enquanto a gente estava lá. Nada a ver eu comentar isso, né? Mas não, muito bom, muito mas bom, eu adorei. É que sempre tem um bichinho no meio da história da Marcela. TDAH aqui, eu tô me conectando. A gente ama. Janelas a gente abre janelas aqui. A gente vai correr no corredor abrindo várias janelas. Quase que eu fiz uma pergunta aqui pra quebrar o clima. Tipo, e os seus animais? Quase que eu fiz isso. Quase não, depois fala dos animais. Mas você só pensou nos meus animais porque você tem TDAH, tá? Tem, não, já tô falando. Cara, que legal, ela tinha um gatinho. Nossa, eu queria ter um gatinho. Olha aqui onde eu fui também. Meu Deus, cara. Que doideira. Não, aí eu sei que, assim, pegou o gatinho. Resumindo, o meu irmão ficou 4 dias num hospital público vendo pessoas morrendo e os meus pais definhando ao ponto de fazer nas calças, não se alimentar e não muito querer triste. Quase acordar mais porque estava muito ruim. Aí o meu irmão entrou em parafuso. E o meu irmão é a pessoa mais equilibrada que até então eu falava, nossa, meu irmão, cara, o único que conseguiria fazer isso. Ele saiu de lá aos berros, ele saiu, ele saiu delirando de estresse e de pavor pelas coisas que ele tinha visto. Então, meu irmão não tinha estrutura, meu pai, 0. Minha mãe tinha acabado de falecer. Quem eu tinha? Graças a Deus, o meu esposo. O meu esposo foi cuidar das coisas as partes, né, de documentação, porque como haja burocracia depois que uma pessoa morre. E ainda você tem que passar por isso. Então, e é uma coisa que ninguém está preparado. Ninguém. Né? Ninguém nem sabe o que eu vou fazer. Com um pastor nosso, alguns anos atrás, e ele estava comentando isso. Ele falou, cara, isso é uma coisa que você nem quer aprender a mexer, porque você não espera, não é a lei natural da vida. As igrejas deveriam falar um pouco mais. Vamos falar um dia sobre morte literal, o que a gente vai fazer? Ensinar. Tem que chamar uma funerária, tem que escolher um caixão, tem que ir no cartório, cara. tem que Quanto que se gasta, né? Quanto se gasta? Será que você tem algo guardado para isso? Meu Deus. Porque você pode, de repente, ver a pessoa que você ama ser quase jogado com indigente se você não tiver um dinheiro para enterrar a pessoa que você ama guardado, entendeu? E é umas coisas bizarras, assim, que acontece. Meu esposo tomou a frente. O meu irmão, em choque. Eu, em choque. Meu pai nem estava voltando à vida e sabendo essa notícia. Nossa. Aí, o que acontece? É assim, para resumir. Eu segurei a casa. Eu evitei chorar, porque se você para chorar, você se entrega. Aí já era. Não estou falando que essa é a forma correta, mas foi a forma que eu precisava para manter ali na situação que a gente estava. Então, eu cozinhava, eu limpava, não porque tinha muita gente ajudando, mas assim, eu mantive a casa funcionando, eu mantive a saúde do meu pai, eu apoiei o meu irmão, que estava para passar pelo noivado, pelo pedido de noivado, há alguns dias. E minha mãe que estava preparando com ele as festas e tudo. Eu fiz a festa de noivado do meu irmão. Fui com ele para ele fazer o pedido. Uma semana depois que minha mãe morreu. Gente. Menos de uma semana depois. Porque meu irmão estava tão assim desregulado que eu falei... Vamos continuar a vida sua porque é o que você precisa. No fim, nem deu certo. Mas isso aí por coisas pessoais. Mas assim, eu falei... Eu vou manter todo mundo vivendo. Isso, eu decidi isso, entendeu? Eu vou manter todo mundo vivendo. Porque isso era o que a minha mãe fazia. E a minha mãe era esse tipo de pessoa. Ela era extremamente sensível. Mas se acontecesse uma coisa e as pessoas precisassem dela, a minha mãe era a pessoa mais forte que eu conhecia. Minha mãe era uma leoa. E aí eu me sentia... Não que era o papel da minha mãe, mas eu sabia. Eu entendi o que era ser uma matriarca nesse nível. Sim. Que é uma matriarca que não tem preguiça, cara. Não tem as coisas. Se ela tiver que fazer, ela vai lá e faz. Pronto, acabou. E ela não se justifica, ela não quer glória. É diferente de uma pré-matriarca que ela quer ser reconhecida e tudo mais. Não que ela não mereça reconhecimento, tá? A gente tá falando aqui da expectativa de uma matriarca. A matriarca merece tudo, ela todos não os faz louros. Pra merecer, mas merece. Ela não faz pra merecer e ela merece. E ela é a que mais deveria... E que deve ser elogiada e respeitada e valorizada. Enfim,
Aí depois, Nossa, que 2 meses lá resolvendo tudo, casa, quem vai ficar com a casa, advogado, porque meu pai não queria ficar na casa. Então, onde meu pai vai morar? Vai alugar a casa? Vai deixar fechada? O que vai fazer com as coisas? Aí eu voltei para casa, meu esposo voltou, ficou cuidando da nossa casa. Eu voltei alguns dias depois, fiquei 1 semana dentro da casa da minha mãe, mexendo em todas as coisinhas dela para decidir o que eu tinha que resolver com tudo da casa dela. Desde a agulha dela, do sutiã, até o que eu vou fazer com os móveis e as coisas da igreja que ela guardava em casa. Tira a força da onde, tudo. E aí, depois disso tudo, coloquei num caminhão. Passei o dia colocando no caminhão, porque eu não queria que nada que eu resolvi guardar quebrasse. Fiz as doações que precisavam ser feitas. Na mesma hora, eu tomei um banho de 2 minutos, botei a mesma roupa, porque eu só tinha ela. Peguei um carro e dirigi sozinha a madrugada inteira, de Brasília até São Paulo, sem dormir. Que? Depois de 1 semana trabalhando e sem dormir direito. Fora, vindo de 2 meses extensos. Foram horas de solitude ali, você... Não, Deus. eu vim com a minha tia do lado, mas a minha tia dormiu. A minha tia dormiu. E aí eu vi, cara, como eu sou forte. Eu senti muito orgulho de mim mesma, com todo o respeito da palavra. Sim. Porque eu lembro que quando eu parei num posto cheio de homem, de madrugada, e eu lembro até que um ficou mexendo comigo, e eu falei, Deus, eu sei que o Senhor tá comigo, como eu me sinto poderosa. Porque eu tô aqui resolvendo as questões da minha família. A minha família precisa de mim. E é isso aí. Liguei a caminhonete, era uma TR4zinha, 4x4. Liguei e fui. Cheguei em casa, o caminhão chegou um pouco depois, descarreguei tudo, coloquei tudo no lugar, alimentei todo mundo e dormi. Uau. Caramba. Isso 2 meses e meio seguidos. Que isso. E cuidando da saúde do meu pai também. Nisso ele já tinha onde morar, ele já tinha novas roupas, ele já tinha tudo dobrado, cheirosinho. Eu já tinha feito um enxoval para ele com as peças as que tinham memória, as que não precisava ter memória para o dia a dia, para ele não sofrer. Eu já tinha encaminhado todo mundo. Já tinha encaminhado meu irmão, já tinha encaminhado meu pai, e agora eu ia cuidar do meu lar. Quando eu voltei para o meu lar, eu era outra matriarca. Nossa. Eu não era mais aquela menina recém-casada, aquela garota. Quer dizer, menina não, porque 33 anos já não é tão menina, né, amiga? Vamos tomar nossa posição de maturidade. Deus, ele usa esses processos, né? Ele usa esses processos para te amadurecer. São momentos onde ele está te espremendo mesmo. Né? Não é que ele fez isso para que isso acontecesse, mas já que aconteceu, ele não vai desperdiçar. E ele usou isso e realmente passou todo esse processo. E como você se olhou no espelho, você já não era a mesma pessoa. Ontem mesmo eu estava falando que Deus ele usa a pressão do teu processo para ser extraído de você a unção que é necessária para a tua próxima missão. Exatamente. Então existe uma nova Marcela para essa próxima temporada, né? Que é recente ainda, mas com certeza as novas canções, o que você tem estudado, o teu chamado vai ter um shift, né? Mais sensibilidade, você vai ter autoridade para poder falar de outras coisas que você não conseguiria falar antes. E até falando disso, você falou que você chegou na sua casa e você se viu com uma outra mulher. Tudo novo. Então a gente pode falar um pouco do seu relacionamento. Até se tudo isso que você viveu, como foi dentro de um relacionamento para você viver isso, né? Porque a gente estava comentando um pouco antes. Você fez músicas que tocaram em casamentos de milhares de pessoas. Isso é incrível. Eu acho que poder fazer parte desse momento, né, de família deve ser muito incrível. Vou carregar para sempre. Isso é incrível. Nossa, eu acho maravilhoso. E aí você passou num processo também para encontrar o seu marido. E aí você se viu também como uma pessoa completamente diferente depois que você já tinha casado, já tinha mudado. Como foi todo esse processo também para você? Eu comecei a evocar mais a questão da maturidade mesmo. Eu acho que pesou a questão da maturidade. A hora de falar, sabe? A hora de ouvir. Primeiro, todo equilíbrio passa primeiro por um desequilíbrio. Você precisa se desequilibrar e muitas vezes é o extremo para você dar valor ao equilíbrio. Para você querer
quem é que quer ser uma pessoa muito equilibrada? Quem tem problema com equilíbrio. Sim, exato. Você tá entendendo? Aquela pessoa que você acha, cara, isso aí é quase um ser transcendental de equilibrado. Com certeza ele teve as guerras dele, entendeu? Eu não acho que nasce um ser... Ninguém nasce um ser evoluído desse jeito. E a gente nunca conhece a pessoa inteiramente, né? Quem ela é na casa e Exatamente. sozinho. E eu já havia trazido, graças a Deus, essa maturidade pro meu casamento, porque eu queria muito isso. Eu vi uma mãe que entrou muito imatura no casamento e um pai, não só minha mãe, meu pai também, e como eles tinham problemas. Então eu fiz uma análise crítica dentro da minha casa. Eu falava, pô, por que minha mãe não fica quieta agora? E por que meu pai não falou aquilo? Eu peguei um papel errado dentro da minha casa. Eu era... crítica. Não, a de querer consertar. Defensora. Eu falei, ô pai, não fala isso pra mãe não, ela fica triste. Pai, por que o senhor não vai lá falar com a mãe? Ô mãe, o que você acha de fazer não sei o quê? Porque a gente não pode deixar a criança tomar esse lugar, você entende? Ele é advogado. É muito pesado para a criança, entende? Mas isso, no meu ministério, foi pesado para mim, mas no meu ministério foi muito bom, entende? Porque eu fiquei assim, não que os meus pais não tiveram um casamento bom, meus pais tiveram, mas depois que Deus tratou com eles. Porque depois do desequilíbrio total deles, que eles se separaram, eles, quando voltaram, eles voltaram humildezinho para fazer o negócio dar certo. Entende? Falta outra pessoa. Vamos conversar melhor. Já que deu ruim, vamos fazer agora. Já dar deu certo, ruim vai. mesmo, a gente quer voltar, então vamos fazer o trem dar certo. E aí eu vi outros pais também, entende? Eu vi um pai que antes era meio machista lavando louça. Dizia que homem não lavava louça. Hoje o meu pai não é o mesmo pai. Eu falo, gente, eu tive 2 pais na minha vida. Uau. Quando meu pai era novo, e a gente era criança, e um pai que eu tenho agora. Nossa. Na questão de caráter, assim, de ser de boa para algumas coisas, continua a mesma coisa. Mas, assim, era de sabedoria mesmo, sabedoria. maturidade. E homem Tem demora coisa que só também. o tempo mesmo. Homem demora um pouco mais também. Imagina, 18 anos. É verdade. Eu tenho que falar a verdade Muito aqui. novo. Então, enfim, foi isso, gente. E a gente vai processo. descobrindo que, na verdade, a gente estamos atrasados. A gente vai... Poxa, que massa, né? Nossa, olha só, tô vindo mais forte daquela luta, tô vindo mais sábio. Nossa, Não, ainda tem muita coisa para aprender. Sim. Muita coisa. Uma coisa que eu até anotei aqui, você falou sobre que Deus ele fazia muitos processos na sua vida. Deus usava as faltas, né? E a gente deu uma estudada nas músicas e algumas histórias de alguns podcasts. E enfim, queria ouvir de você a minha pergunta, que é a seguinte: sempre aconteceu algo, não sempre, mas muitas vezes aconteceu algo na sua vida, nem sempre ruim, mas enfim, aconteceu um processo, e aí talvez dali nasceram canções. Você já teve algum momento que você se prendeu, às vezes ficou numa crise de cara? Precisa acontecer alguma coisa na minha vida para eu conseguir continuar compondo, senão eu não consigo mais compor? Não, porque estava acontecendo o tempo Tanta todo. coisa. Eu tenho muita canção guardada. E isso é uma coisa que eu estou tratando em Deus, o meu perfeccionismo. Deus está tratando isso comigo, então, que eu não tenho controle de tudo. Porque ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa que sou muito fluida, até para compor, para tudo mais, eu me prendo muito mais por causa do meu perfeccionismo. Então, eu tenho uma ideia... E isso é a minha questão humana, porque é a minha questão artística. Entende? Então... Deus está equilibrando isso na minha vida. Olha, tudo bem. A arte é algo que vem de mim. Eu também gosto de arte. Tá vendo que eu sou caprichoso? Fiz não sei quantas espécies de besouro. Podia fazer só uma, fiz várias. Né? Eu caprichei, mas ok. Você abaixa a bola, entende? Então, isso é uma coisa que eu estou sendo super vulnerável e super sincera. Porque eu imagino uma canção... E, às vezes, eu tenho dificuldade de se ela não sair daquele jeito. Sim. Então, às vezes, eu fico demorando, entendeu? Mas é frustrante quando não sai do jeito que a gente imagina. É frustrante. E posso ser muito sincera, para a mulher é muito difícil, porque é um meio machista. E aí, quando você entra no estúdio, sendo uma produtora, sendo a que manda no seu projeto, simplesmente, querendo ou não, vai rolar
Entendeu? Não sei se é isso. O cara chega lá da guitarra, você fala que você não gosta do arranjo dele. Vixe. A treta não manjo nada. confirmada. E aí você não toca guitarra. Ai, O ai. que você Aí- tá falando? Exatamente. E a forma do homem falar com a mulher é diferente de falar com o homem. Sejam Com o homem ele mais legais, respeita gente, com as mais. mulheres, Eles respeitam mais. Você tá na academia, eu tô lá na academia com o meu esposo. Gente, ninguém chega pra pedir pra ele pra dividir o equipamento. Mas como Eu atraio todo mundo pra dividir comigo. Porque eu teve assim, olha que menina com cara de boazinha, baixinha assim, ó, mirradinha, humilde, tranquila, assim lá. Eu vou me encher o saco dela pra ficar dividindo. Minha filha, todo mundo quer dividir comigo. Meu esposo tá ali. Ele é pleno, ninguém vai lá pedir pra dividir com ele. Revezar, vamos revezar. Revezar. Dividir. Sim. Você vê como que eu vou pra academia. Bastante, né? Tem que ter os termos certos. Então é isso. Sinceramente. Gente, tem alguma janela aí que eu preciso fechar. Nossa, não, tem nada, tá também sendo não tem muito bom. muita coisa, muita. Muito legal. Você acha que a gente Manda. pode falar um pouquinho de relacionamento mais Pode, ainda? vamos falar. Não, até a gente tá... Gente, é assim, a gente sabe, todo programa a gente gosta de lembrar, a Rafaela está noiva. Até o dia que a gente vai chegar aqui no programa que a Rafaela já vai ter casado. Gente, então, fechei assim, meu vestido cada vez ontem. mais ela vê o vestido dela. Então, assim, pode. É o assunto dela. vamos falar, É o então. assunto dela. Não, mas é que eu gosto de falar desses assuntos porque as pessoas... Tem muitos solteiros ouvindo a gente. vamos Muitos. falar. Porque a galera é jovem, Ai, gente, universitária. a maioria dos problemas de todo mundo começa na área amorosa, É, tá bom? sim. Estrago. Vamos falar, eu vou faz a sua falar pergunta, disso. vamos falar a sua Não, a minha pergunta. pergunta é... A sua história amorosa teve muitos altos e baixos. E aí a gente às vezes fica pensando... Tem que ser a história perfeita. Mas cada um tem sua história. E hoje você vive uma história de amor incrível. Eu, por exemplo, vi tudo na internet. Vi seu casamento incrível. Vi também o quanto você... Também, a gente até falou desse problema que você passou por tantas coisas na sua vida depois de casar e você teve um homem ali do seu lado. E foi a escolha certa, né? Óbvio que teve Graças a uns Deus. trancos e barrancos ali até chegar na escolha certa. muito. Mas como que você vê isso da escolha da pessoa, esse processo? Se você não escolher a pessoa certa, você vai simplesmente estragar o seu ministério. É isso. Entendeu? Aí Nossa, quando você não 100%. tem... Se você não é uma pessoa responsável... Eu sou responsável com o meu futuro. Eu não sou do oba-oba. Ah, o que acontecer? Não, não é o que acontecer. O acaso vai. O acaso vai me acompanhar. O acaso vai te amaldiçoar, isso sim, entendeu? Fica brincando com o acaso. Deus é um Deus de propósito. Se eu não faço um propósito, eu tô indo para onde? Eu sou uma folha no vento? Deus não quer que a gente seja uma folha no vento. Então, eu simplesmente precisava... Eu tinha muito bem definido. Aí, não quero só um homem assim... um homem para me amar, fazer massagem nos pés e eu me chamar de amor. Não era isso, simplesmente. Eu tenho isso é um bônus. Mas eu tenho um homem que ora comigo, um homem que me segurou quando foi difícil que eu perdi minha mãe. Eu tenho também um patriarca do meu lado. E eu amo ter um patriarca do meu lado que sabe o seu papel. Sim. Entendeu? Eu não gosto de não saber. Tipo assim, você tem esse celular, você não sabe mexer com ele. É um celular de última geração com milhões de possibilidades. Você não sabe mexer, você não Serve vai pra usufruir nada. Então, quando você não sabe o que Deus pode te dar, o que você pode viver, você vai ficar ouvindo as outras pessoas dizendo: isso é bom. não, hoje em dia não dá mais pra casar, hoje não tem gente que presta. Gente, mas você não precisa de bilhões, você precisa de um. E tem que saber também que vai ter conflito, não vai ser tudo certo. Não, vai Aquilo ter, que a gente estava vai falando, você ter. falou mais cedo, né, da geração e tal. Porque às vezes a pessoa acha que, então eu não escolhi certo porque a gente está passando por aqui um alinhamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Alinhamento é pra isso. Alinhamento é pra ficar melhor ainda a tua escolha, né? E aí não quer passar... Às vezes a galera não quer casar porque não quer passar por conflito. E, cara, também acaba bem-vindo não ao acreditando- relacionamento. Ferro afiando ferro. Não acaba nem acreditando mais Exatamente, também no relacionamento, né? Porque eu acho que tanta... Assim, eu não sei se você já chegou a esse ponto de se questionar Deus. Tipo, será que eu vou casar mesmo? Será que eu vou encontrar a pessoa? Cheguei a me questionar se realmente havia propósito em eu estar casada. Porque eu tinha tanto propósito sendo solteira, eu trabalhava tanto para Deus e eu não tinha alguém que tornasse a minha solteirice inferior, que tornasse o casamento melhor do que a minha solteirice, Sim.
que para mudar essa situação tinha que ser mesmo algo que Deus estava movendo, porque eu já vivi um mover de Deus na minha vida. A minha solteirice era um mover de Deus. Sim. Sim. E Deus usa a gente na nossa solteirice. É importante também dizer nossa, 100%. Mas... Porque tem gente que acha que só quando casar as coisas vão Tem muito mais tempo na solteirice. Exato. Gente, olha, vamos falar a verdade. Se você não fez pra Deus na solteirice, você não vai fazer no casamento. Sabe por quê? Tu não tem tempo. A Bíblia diz que o casado cuida de coisas de casado, como agradar um ao outro. Exato. E o jovem cuida das coisas de Deus. Jovens, eu vos chamei porque vocês são fortes. Gente, vocês têm ânimo pra ir pro culto, gente. Ficar até a noite acordado. Eu não tenho mais esse ânimo. Eu quero já um banquinho pra sentar. Dor na coluna. Sabe? Então, assim, eu me esforço muito mais até para fazer a obra de Deus quando ela me custa fisicamente. Entende? Você, por exemplo, cantava, viajava para vários lugares. Você ainda viaja. Não, ainda viaja, mas você casa muda. Agora é outra dinâmica. Você escolhe as agendas melhor. Você, vai passar muito tempo fora de casa. Não, então eu não quero, porque vou passar muito tempo longe da minha família. Não, eu tenho um marido. Ou se for, tem que levar junto. Não. É outra dinâmica. Eu não exponho meu marido em situações assim que são estressantes, porque pensa só, Deus me chamou para aquilo, Deus me usou bastante naquilo, mas o meu esposo também tem o ministério dele, tem as coisas dele, e eu não vou ficar com meu marido para cima e para baixo, a não ser que ele sinta que esse é o chamado dele, mas nem eu sinto que esse é o chamado dele. Eu sinto que ele me ajudando a permanecer uma mulher em Deus e, na verdade, contribuindo, trazendo as colaborações dele, somando, porque Deus trabalha na nossa vida através do nosso esposo e da nossa esposa. Com certeza. Como Deus trata com a gente através dos nossos esposos. Martim Lutero tem essa frase, né? Que 1 ano casado santificou ele mais do que 10 anos do monastério. E não estou dizendo santificando só nessa questão sexual, mas é a santificação mesmo. Se tornou mais parecido com Jesus. 1 ano casado. E foi testado do mais que 10 anos sozinho. no monastério, sozinho lá, né, meditando. Então, com certeza, casamento... Você é solteiro, você não tem satisfação pra dar. Não. Agora você não tem os frutos do Espírito, não, depois que você casa. Não seja amável, não. Não dose suas palavras, não. Acorde e vai falando o que você quer, o que vem na telha. Não, meu filho, não. Você tem que pedir por favor ainda, você tem que pedir obrigado, você tem que ser, sim, amável, você tem que ser educado. E mostra quem você é de verdade. Porque exatamente. Solteiro, as pessoas só te encontram ali nos momentos, na rede social. Agora, a sua esposa, o seu marido sabe se você lê a Bíblia todo dia ou não. Sabe se você ora todo dia ou não. Ou se você no púlpito, ou qualquer outro lugar que você tá aí, como levantando a mão na adoração, mas em casa... Você tem coragem de pregar, sendo que você brigou no caminho com seu esposo? Não tem. Se brigou, pede logo desculpa. Eu já tive se humilha, assim, se humilha. Assim, falei assim, olha, Giovana, a gente tá indo pro altar pregar. Vamos resolver isso aqui. A gente tem da nossa casa até a igreja para resolver isso aqui no carro. Que é 2 minutos. Isso aí é maravilhoso. A gente, ai, me perdoa. Beija. Tudo. E aí a pregação é mais ungida ainda. Porque assim, uma coisa que eu vejo, uma vez eu vi uma pessoa, ela falando assim, não sei se mais um casamento cabe. E é uma pessoa que tá até no ministério. Ela falou, às vezes eu penso no casamento e falo, gente, não cabe, vai me atrapalhar em várias coisas. Porque eu acho que ficou... Pra mulher, né, é um pouco diferente do que pro homem. Porque o homem que quer casar, ele casa, gente. Vou falar pra você. Eu acho que o homem que quer casar, ele dá um jeito, fica cheiroso, fica mais inteligente, fica mais ungido, vai atrás, conquista a mulher. Pode ser um homem mais ou menos, mas se ele tem determinação, ele vai. Agora, a gente, mulher, a gente ficou num lugar um pouco mais complicado, assim, ultimamente. Ficou também por causa de números, né? De números, exatamente. Tem por mais isso mulher que eu tô do que homem falando. na igreja, exatamente. Exato, por isso. Já é comprovado. Números... Super comprovado. Não é uma coisa da nossa cabeça. Sim, com certeza. Eu não falo nem por causa dos homens, eu falo mesmo por causa de números mesmo. Tem mais mulher aqui nesse estúdio aqui do que homem, inclusive. É verdade. Então, olha aí, tá vendo? Tá bom. Mas aí eu acho que esse pensamento também é errado, né? De pensar, acho que não cabe mais. Porque a família é um plano de Deus para nós. Então, o que você pensa sobre isso? Porque, obviamente, é uma pessoa que tem um chamado. Ou você acha que a pessoa pode escolher? Deus chamou também para o celibato. Tem pessoas na Bíblia que ele chamou para celibato. Mas eu acho assim algo muito específico. Exatamente. Não, eu fui transformado. Desculpa te interromper, mas é porque, cara, a gente conversou com a Valnice. Fantástica a nossa conversa. Ela é maravilhosa. Se você não assistiu ainda, vai lá depois assistir. E aí, no final do podcast, eu fui lá e perguntei: Valnice, eu não posso sair daqui sem perguntar isso, me perdoa. E o celibato? E assim, ela acabou com qualquer dúvida minha na hora que ela falou assim: ó,
Celibato é um dom. Ou seja, é algo dado de Deus a ponto de, vamos falar agora da parte sexual, onde isso não me afeta. Porque também não é porque você não consegue casar com ninguém, mas você tá sempre se abrasando, sempre com a vontade sexual, mas você não consegue se conectar com... Ah, não, então tem o celibato. Você não tem celibato, você só vai ficar pro resto da vida se abrasando e se segurando. Então, realmente, como você disse, é para as pessoas específicas que têm esse dom. Eu conheci um pastor só na Exato. vida. Ele não tinha desejo sexual. É, porque Deus deu o dom do celibato. E ele era uma pessoa que a gente não conhecia assim muito. Eu fiquei sabendo dele porque ele era um pastor que estava muito entre os pastores e ele era meio que conselheiro de pastores. Ele era apóstolo. Ele tinha esse... E não era. E os pastores reconheciam ele pelos frutos dele. Agora, eu acho que... Uma coisa que eu acho muito chata. Vamos rasgar o verbo? Vamos lá. Vai, é pra isso Uma coisa mesmo. que eu acho muito chata no meio cristão é essa coisa de querer dar nome aos bois e pronto. Entendeu? Coisas que são inegociáveis. É o que a Bíblia diz para mim sobre a minha santidade, sobre as promessas de Deus. Mas tem coisas, gente, que simplesmente vamos parar de querer inventar e de achar que tudo tem que ter uma explicação conforme o que a gente quer. Sim. Gente, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Porque a gente acha que a gente vai pegar um banquinho e vai alcançar eles. Sim. Não tem como. Então, eu cheguei num nível, vou ser muito sincera, mas é um nível que eu já tô acho que desde sempre, mas assim, cada vez eu entendo melhor ele, eu não preciso saber tudo não, porque eu confio tanto em Deus que o que ele tomar de decisão, se eu não sou uma folha no vento, se a minha vida eu dei pra Deus, porque é muito fácil lá no culto, abro mão dos meus sonhos. Exatamente. Entendeu? Pega tudo de mim, Senhor, faça o que o Senhor quiser. E quando Deus vira o barco, vira a chave, vira a esquina, fecha a porta, você questiona? Não. Maravilhoso, é isso aí. Meu irmão, fica humildezinho, entra no seu quarto, vai orar e fala, Senhor, seja feita a sua vontade. Entende? O Senhor quer me virar do avesso? Se o Senhor acha que isso tem que acontecer na minha vida, quem sou eu? Exato. O Theo falou isso recentemente, eu achei fantástico. Ele falou assim, você precisa entender tudo que Deus tá fazendo na sua vida, então o seu entendimento é o seu Deus. E não o Senhor. Né? Um Deus que você decifra é Deus? Cara, tudo tem que fazer sentido. Mas Deus, mas por quê? Não, mas eu não concordo, porque não faz sentido esse tal. Cara, se tudo tem que fazer sentido, então o teu Deus é o teu entendimento. É isso. Deus é muito pedagógico comigo. Você perguntou se sempre eu passava por alguma coisa para fazer uma música. Então, eu tive uma coisa diferente, assim. Minha mãe diz que desde quando muito nova. Eu era uma pessoa que eu era uma criança que gostava desde o início a imaginar, a criar e a contar história. Então eu era essa criança da contação da história e amava a história. Eu lembro que eu estava na escolinha e eu fiz uma história da nuvem teimosa. A professora escreveu no quadro alguns elementos, uma bola, eu lembro da bola, e eu não lembro dos outros elementos, eu lembro só da bola e da nuvem, aquela nuvem assim, bem básica. Ela falou assim, gente, nós vamos começar a aprender a fazer redação, então faz uma historinha com algum desses elementos, cria qualquer coisa, ela já tinha dado meio que uns parâmetros e tal. Eu fui lá e criei uma história super elaborada, da nuvem teimosa, era o tema. Eu devia ter, sei lá, eu era muito novinha. A profundidade da nuvem. Aí, a nuvem era o seguinte... A nuvem, a mãe dela falou para ela, não se afasta, porque é perigoso. Aí a nuvem foi teimosa, foi para longe, bateu um vento e afastou e ela se perdeu. Depois ela teve que encontrar todo mundo. Eu levei um 0, porque a professora falou que eu não estava na idade de ter aquele tipo de imaginação e criação. Que isso? Que eu deveria ter ouvido essa história em casa e não fui justa e repliquei ela. E aí a minha mãe falou, não, eu nunca contei essa história pra minha filha. Minha mãe foi lá com a prova brava na escola, falou assim,
E eu provo que essa história, inclusive, é da minha filha, porque minha filha, ela inventa palavras. Eu tinha uma palavra que eu inventei na infância, que era do fim. Do fim era o mesmo que ao invés. Então, eu não sabia falar ao invés. Toda vez que eu falava ao invés... Do fim de. Do fim de. E era cheio de do fim de a história. Então, do fim dele ter obedecido a mãe... Não, mas dá pra usar, funciona. Gente, funciona mesmo. Vou adotar essa palavra. Tem a ver com finalidade. Sei lá. Do fim. Nem sei. Muito E bom. aí a minha mãe provou isso, assim, ó. Você sabe que palavra significa essa? Do fim? Só eu sei porque eu sou mãe dela. Enfim, então eu cresci com essa coisa de criar significado pra tudo, pra explicar. Ressignificar. Olha aí, a gente eu dando precisava voltas e voltas na psicologia aqui. Eu caramba. precisava de respostas pedagógicas. Então Deus, Ensinava. desde o início, foi muito pedagógico comigo. Quer ter um exemplo? Essa semana eu vou soltar um vídeo que tá muito legal. E eu não vou contar a história total aqui, porque eu contei no podcast do Inteligência Ilimitada. Que foi que a minha casa quase pegou fogo. Que isso? Eu moro do lado de um pasto e na minha casa não tem um muro para dividir esse pasto gigante. Eu moro no final do condomínio, de um condomínio muito antigo, tipo de chácaras. E na época da seca, isso foi ano passado, eu não contei pra ninguém, gente. Passei um perrengue, ninguém nem ficou sabendo que quase minha casa explodiu. Que isso? E esse fogo veio queimando com essas queimadas que tiveram por aí. Lembra da época da seca? Sim, A gente já sim. esqueceu, tá chovendo tanto que a gente não lembra. Mas foi, continua. Cara, veio comendo assim, ó, lambendo o muro de todo mundo do condomínio. Quando chegou na minha casa, que não tinha muro, era só um alambradozinho, sabe alambradozinho, aquela cerca furadinha? Sim. Ele queimou até metade do quintal. Quando chegou na metade do quintal, apenas a alguns metros de 2 botijões de gás, que era o fundo da cozinha, Nossa. que era assim, ó, o botijão tava aqui, o alambrado tava aqui. Se pegasse fogo aqui, derretia as borrachas, as coisas explodia. Não tinha como. E aí, ele parou e fez um risco assim, ó. Nossa. Sabe o que o fogo fez? Deu uma volta, igual um muro, quadradinho certinho assim. Parece que ele foi descendo assim. Não. Fez outro risco assim e voltou e foi embora. Aí, eu lembro que eu tava dormindo, meu esposo me acordou e eu já tava sufocando porque tinha muita fumaça dentro de casa. Nossa. Porque pensa, é um pasto de hectares assim, ó, gigante, Meu Deus, perder é de muito vista. fogo. Se tem vários focos de fogo, era muita fumaça dentro de Meu casa. Deus. A fumaça cobria a casa, assim. E aí, o que eu pensei? Eu tenho 3 galinhas que eu amo lá no fundo do quintal. O quintal nem dava para enxergar. Tava tão quente que aqui eu fiquei queimada, tipo igual de sol, assim. Ó. Só de chegar perto do vapor. Meu Deus. Fui lá, os vizinhos tudo vieram para nossa casa porque sabia que a gente era o casal de jovenzinhos correndo risco. Eles foram pra lá. Os velhinhos lá. O que vocês querem que ajuda? Pega o que é mais importante, que todo mundo achava que na casa ia queimar. Nossa. Eu peguei galinha, enfim. Vocês vão ter que assistir o vídeo pra ver as cenas, porque eu filmei. Aí, Gente, vai sair um Sua vídeo no galinha tem Instagram? nome? essa semana. No Instagram? Você A vai galinha botar? tem nome? Cara, não, Ou uma é no YouTube? terrorista. Muito bom. A outra Cara, eu chama amo os Perdida nomes. porque ela tem um problema Perdida? sério de chocar alvos imaginários. E a terrorista é porque ela terroriza mesmo todo mundo. Ela bate nos cachorros, Maravilhoso. Ela é Você bem... que tem um cachorro, cara, ela tem uma galinha. Entende a diferença? Ela pula o muro, tem que cortar a asa dela. É bem difícil. Gente. Agora ela amadureceu, Mas com mais aí- galinha. Deus Enfim, falou voltando. com você nisso. Vamos lá, vamos ajuda, seguir. me ajuda. Eu tô me Não, mas a gente trabalhando quer aqui. ver Não, o vídeo aí vai ser no Falou Instagram. com você eu. com isso, Eu e o meu esposo Quero ver esse tava vídeo. atordoado, esquecemos que tinha. Deus já sabia da nossa lerdeza, já fez todo o trabalho, eliminou o fogo, Fez. porque meus filhos não vão ser espertos, eles vão lá salvar bicho ao invés de tirar os botijão de gás. Inclusive, na hora que eu tô filmando, é que eu vejo assim: o botijão! Eu tinha esquecido. Aí, tiramos as galinhas. Algum vizinho colocou no porta-luva, no porta-mala. Imagina a galinha. Porta-mala. Eu tinha um papagaio aqui, gritando no meu pescoço. Gente, vocês bichos. Eu e a minha gata, que a gata fugiu. 3 cachorros que eu soltei e deixei sair para respirar. Foi Meu correndo, Deus, fugiu. cara. E aí entrou algumas adolescentes, que eram as filhas da moça que estava pegando. Ela falou assim...
todas compadecidas. Pega o que é mais importante pra você. Só fala o que a gente te ajuda. Fala pra gente te ajudar. O que a gente pega? Você quer que a gente pegue o quê? Aí os seus documentos. Elas estavam atordoadas assim. Aí eu comecei a ver o desespero delas, cara. Comecei a chorar. Aí o Espírito Santo literalmente veio assim em mim, assim, ó. Acorda, volta. Vai lá. O Espírito Santo falou real, assim, dentro de mim. Pois você enfrente o seu medo, pare de procurar coisas na casa para salvar e vai lá no fundo da sua casa de novo, onde tá pegando fogo que você acha que vai explodir, e olha pela janela. Eu fui correndo assim, ó. Quando eu olhei assim, eu lembro que eu tinha 2 testemunhas, as meninas correndo atrás de mim, tipo assim, você tá doida? Sai logo da casa. Você tá indo pro fogo. Aí eu... chorando assim na cozinha, olhando o fundo da casa. Aí eu olhei assim. Eu falei, vocês estão vendo? Não parece um muro de fogo, mas ele tá longe? Era o quadrado. Meu Deus, cara. Eu falei, minha casa não vai pegar fogo não, gente! Põe as galinhas pra dentro de novo, pode botar tudo pra Não, só dentro. não dava pra ficar porque não dava pra respirar. Eu lembro que eu peguei a minha Bíblia, que eu comprei uma BB King James, sei lá, esqueci o nome agora. Grandona. A grandona, pesadona. Me senti bem crente, assim, botei minha Bíblia assim. Pentecostal de fogo. Só salvou a Bíblia. Não vai pegar fogo, eu só vou levar minha Bíblia. Aquelas, né? Que você levaria? Eu levaria só minha Bíblia. E, na dúvida, eu só peguei meu anel de noivado, né? Porque a gente sempre tem aquele e vai, né? Vai que, né? Enfim, não queimou. E Deus, no outro dia, mandou eu ir lá ver o testemunho. Deus me acordou 3 da manhã e falou assim, você é lerda. Literalmente, você é lerda, você não entendeu o testemunho. Ainda não foi lá. Pega uma escada, pula pra fazenda e vai lá ver o que aconteceu. Deus estava literalmente dizendo, vai ver o desenho lá no pasto. E aí vocês vão ver o vídeo que eu vou postar. Vídeo tem o desenho. É, tem o desenho. Ó, já saiu um vídeo, quando esse podcast sair aqui, já vai ter saído esse vídeo. Eles vão lá no meu... Vai lá no Aonde? perfil dela. YouTube ou perfil do Ele já Instagram? tá pronto, editado. Ele ia postar ontem, aí atrasou porque eu tava atrasada pra faculdade e eu queria mudar um negócio nele. Mas é Instagram ou YouTube? Demais. No Instagram mesmo. Instagram. Boa. Tem, assim, você tem muita história de que quase deu ruim, né? E tem uma história que eu vi na internet, eu fiquei muito curiosa, né? Ver, vocês contaram, você e a Fabiola contaram que vocês quase morreram afogadas. Ixi, teve tantos quase. Esse Então, foi bizarro também. Eu fico pensando, é tantos quase Tantos quase. que Deus, ele... Foram muitos quase. Vai ali te Eu cercando, nasci... cuidando. Eu fui um quase. Eu nasci quase. Eu nasci com disritmia cerebral. Muita gente já sabe desse testemunho. Caramba. A disritmia cerebral, você nasce literalmente com um parafuso... O sistema não dá certo e ele entra em parafuso e você entra em convulsão. Então, eu tinha convulsão quase todo dia porque meu sistema dava pane, entendeu? Uau. E aí, eu tive que tomar remédio controlado com 1 aninho de idade para controlar as convulsões que eram diárias. Tava brincando, passava um estresse que o negócio tinha caído e pô, já tinha convulsão. Tadinho. Eu era uma pessoa fadada a não ter emoções. Jamais. Pular de um paraquedas? Jamais. Tá doida? Você pulou? Pulei. Ah, não, eu não faço isso. Então, assim, imagina, eu sou uma pessoa que trabalha com emoções, que traduz emoções para as pessoas, que gosta de loucura, sentir emoções para poder sentir Deus dentro de mim, porque é a minha essência. E eu não poderia lidar com emoção. E aí Deus me curou. Eu era tão quietinha, porque eu já era TDAH, ninguém sabia, né? Claro. Já era tão quietinha que com 2 aninhos, mais ou menos, eu peguei um banquinho, coloquei perto do armário, subi, peguei o remédio controlado e bebi ele inteiro. Entrei em coma. Que isso? Aí o médico falou assim, olha, sua filha já tem problema. Se ela voltar, ela vai estar com mais problema ainda. Então, aí todo mundo da igreja orando, corrente de oração, voto das vó, e voltei. Só que minha mãe fez um voto muito sério com Deus. Ela falou, minha mãe e meu pai, se ela voltar, é porque o senhor tem alguma coisa com ela, e se o senhor fizer esse milagre dela voltar, o senhor pode fazer 2, ela voltar curada. E antes de saber se eu estava curada, eles fizeram um ato de fé. Jogaram todos os remédios fora. E os remédios eram assim, tinha que comprar para estocar, porque só tinha em São Paulo. E era interior do Mato Grosso. E o médico falava, não deixa ela ter convulsão e não ter o remédio. Então, eles fizeram também esse ato de fé e acreditaram. Foi muito ousado. Acho que poucos pais teriam essa coragem. Sim, com certeza. E aí, acabou que realmente... Só que aí que tá. Não ficou aí. Eles me consagraram mesmo a vida inteira. Eu e meu irmão.
Tipo, é de Deus, ela é de Deus. Deus devolveu, ela é de Deus, ela é de Deus, ela é de Deus. Então eu fui criada pra ser de Deus, entendeu? Caramba. Uma coisa que eu queria... A gente pode até finalizar nesse lugar. Tem muita história. A gente vai ter que fazer parte 2, parte 3, porque... Nossa, demais. Dá pra gente ir muito lugar. Mas uma coisa que eu achei muito legal, a gente tava falando off aqui, a gente pode entrar nisso e aproveitar um pouco. Você estava dizendo que você está nessa fase nova. Às vezes, a galera veio aqui para ver se a gente ia falar de adoração, mas a gente está falando muito de acho que as pessoas psicologia. nem esperam mais Não, isso é demais. Nossa vida, para ser uma adoração saudável, gente. Tem que ter emocionalmente Porque saudável. E eu queria que você aquilo ali falasse... é 1%. A adoração Sim. ali que as pessoas veem é 1% da 1%. vida. Os outros 99%, que é isso aí que você tá falando. E a relação que você estava dizendo sobre, né, a psicologia, a emoção num lugar saudável e o fruto do Espírito. total. É como eu disse, todo mundo teria que aprender um pouquinho como funciona. E muito começa do nosso nascimento ali. É como se... Vocês sabem definir para mim a diferença de emoção e sentimento? É difícil, não é? Difícil. Só que diferenciar determina pra gente o que é inteligência emocional. Uhum. Quando a gente nasce, nós já nascemos com um chip inserido na gente, vamos assim dizer, na nossa programação, com as emoções, que são amor, a alegria, tristeza, medo, raiva. Isso são emoções primitivas. Que aí depois é tudo variação. Isso, Ó, calma. tô quase aqui, viu? Deixa Desculpa, ela A desculpa. gente nasce Desculpa. já com isso incutido na gente. Então, nós somos, tudo que nós fazemos, todas as nossas reações, vêm por causa dessas emoções primitivas. Então, todo impulso é gerado pela emoção primitiva que nós temos. Então, desde o útero, a criança já está recebendo, sim, influência das emoções que a mãe dela está passando, do que ela está sentindo. Foi feito, tem uma pesquisa que é genética fetal, traduzindo, que eles começaram a estudar como a nutrição afetava os fetos. Só que eles começaram a perceber que, já que a nutrição afetava totalmente a vida do adulto, as emoções, a formação das emoções intrauterinas já afetava toda a vida também do adulto. Só que aí que tá. Nós nascemos com essas já marcas genéticas, inclusive nas nossas emoções, só que nós temos o domínio total sobre elas através dos nossos sentimentos. A emoção, ela tá aqui na parte subcortical do cérebro. O nosso cérebro, ele é construído da parte de baixo para cima. Essa é a última parte a ser formada. Aqui chama neocortical, neo de novo. De novo. Ou seja, até a terceira década, ele ainda está terminando de formar. Então, Ou tá seja, sendo formado. por isso que a gente sente Gente, depois Mudou, dos 30. 30... É porque já é uma fase que é meio que certeza que já... Ok. Entendeu? Eu sabia até os 24 que o cérebro ainda está sendo formado. Mas até ali os 30 ainda tem uma coisinha, Tem uma um ajustezinho. coisinha. Entendeu? Nossa. Então, o que acontece? Quando a criança nasce, ela não formou essa parte aqui. Aqui a formação está bem precária aqui. Então, o que ela é? Ela é movida a impulso primitivo. Quando a criança está com a mãe dela e a mãe dela sai, o que a criança faz? Chora, não é? Entra em pânico. Porque saiu da visão dela, para ela, sumiu. Ela não sabe processar aquela informação de que a mãe dela... Eu só não tô vendo ela. Só não tá vendo ela. Caramba. Para Pra ela, a mãe desapareceu, sumiu, não existe mais. Gente. Então, ela chora porque é um instinto primitivo para chamar a mãe dela para resolver, porque ficou confuso para ela, entendeu? Quando a criança chora é porque ela tá confusa, ela não tá entendendo o meio dela, o ambiente, na verdade. Então, por que o adolescente é muito impulsivo? Chocada. É muito Porque mesmo, viu? E sabe qual... Vem cá, agora, uma parte importante que eu esqueci de falar. A parte frontal do cérebro é responsável pelo quê? Pela lógica. Entende? Nossa. Ela é a lógica.
a parte aqui, ó, de que processa mesmo. Porque qualquer coisa na adolescência você sofre que nem Ele o é fim do mundo. impossível, ele não calcula, se eu pular daqui eu posso quebrar o pescoço e morrer. É Ele verdade. vai pulando, ele vai fazendo, vai entrando, vai... Gente, é. Entende? Então, o que acontece? Por isso que a Bíblia diz pra gente não ser como um menino. Entende? Guiado pelos nossos impulsos. Por isso que eu já só virou homem a partir dos 30 anos na Bíblia. Já sabia já da psicologia já. A Bíblia já Ah, sabia óbvio, com da certeza. psicologia. Se são 3 décadas, é pra Não, ele já está com a sua plena consciência de juízo. Essa é a verdade, entende? É claro que a gente tem juízo, sim. Mas ele mas está vai limitado. amadurecendo até o mas lugar. Ele vai alcançando um nível maior, sim, entendeu? sim. Para fazer um juízo mais completo, mais certeza, completo daquela Sim. situação. Aí o que acontece? Na verdade, o sentimento é o processamento racional de um impulso irracional chamado emoção. Então, quando a Bíblia fala assim, irai, mas não pequeis. Ira é impulso natural que eu vou ter, não tem como. Deus colocou isso na gente. Mas eu posso processar o que eu vou fazer com aquilo. Muito bom. Você É uma entende? escolha. Exatamente. Quando a gente fala de frutos do Espírito Santo, quais são os primeiros frutos, inclusive, que ele fala? Amor, alegria, paz. Só esses aqui Meu Deus. já resolve todos os nossos impulsos, Todos. que são medo, paz, medo. Tristeza, alegria, amor converge. Você entende? Sim. Isso aqui, para depois você ter a amabilidade, que é a habilidade de ser amável, mesmo quando uma coisa Sim. não merece. Mansidão. Quando para você ser manso. Por que a Bíblia diz pra gente que os pacificadores herdarão a terra? Sim. Os pacificadores na Bíblia eram pessoas que pacificavam o ambiente, reorganizavam o ambiente. Sim. Gente, não são as pessoas impulsivas. Deus não pode trabalhar com a gente enquanto a gente é impulsivo e querer usar... Emocionado demais. Exatamente. Por que o Espírito Santo precisa gerar um fruto dentro da gente? Porque é um processo. Então, a minha alma, corpo, alma e espírito. É um tripé, gente, pra gente não cair. Assim como Pai, Filho e Espírito Santo é um tripé pra gente não cair. Nesse tripé aqui, se tiver alguma dessas partes fraquinhas, Depende pra esse lado. quando a gente tá mal da saúde, mal, com febre, passando mal, saúde física Corpo. mesmo, a gente tem disposição de ficar lá 1 hora em adoração? É difícil, gente. Não, total, é isso mesmo. É difícil. Sem saúde no corpo, o espírito fraqueja. Entende? Aí, tá bom, mas o meu corpo tá saudável. Mas a minha alma não tá. O que aqui trabalha no campo da alma? O que vocês acham que a alma trabalha? Os impulsos. Por isso que nós não podemos viver almaticamente. Sim, É sim. pelo que eu sinto. É isso aí. Meu irmão, se você... Tem que ter convicção. Se você se mover pelo que você sente, hoje eu não acordei sentindo vontade de amar o meu marido. Hoje eu não amo o meu marido. Eu tenho total direito. Não. Não. E hoje em Toma dia vergonha. é a ditadura do que eu sinto. É a ditadura do que eu sinto. Se faz sentir, faz sentido. Nossa. Gente, essa é uma Que frase frase. famosa na internet. Se faz você sentir, não. Você está sendo enganado pelos seus impulsos. Os impulsos não são ruins. Eles foram feitos para sobrevivência. Se eu tenho medo, eu vou tomar uma... Antigamente, aparecia um leão. Eu precisava do impulso do medo para eu tomar uma decisão. Senão eu sou comida pelo leão. Sim, Ou eu vou me esconder, ou eu vou correr. Sim. Assim, os impulsos primitivos, eles são para a gente tomar uma decisão na vida. Senão a gente não saía do lugar. Sim. Você entende? Se eu não tenho amor, eu não vou constituir um casamento. Eu não vou querer ter laços. Eu não vou lutar por laços. Eu não quero ser sociável. Se eu não tenho tristeza, eu não tenho empatia. Eu não vou resolver também um problema que está me incomodando. O problema vai ser problema para sempre. Você entende que é o impulso? Que emoção vem do latim emovere.
vem de energia, vem de externo. E mover vem de movimento. Energia Então, a emoção, ela serve para te mover. Você tem que fazer alguma coisa. Nossa, muito bom. E o que acho que é Lavoisier que fala que nem tudo se cria, nada se cria, Tudo se copia. nada se perde, tudo se transforma. Isso, essa é outra frase, é a frase do meu professor de física. Essa daí é da internet. É da internet. Desculpa. Eu devo ter falado Fake a frase news. também eu devo ter falado, inclusive, a frase na ordem errada. Mas é tipo assim, é uma energia, você não tem como contê-la. Sim. A emoção, ela vai gerar um impulso para que você se mova. Então, a sociedade, ela é movida por emoção. Ela deveria ser movida pelo que ela faz das emoções dela. Sim. Mas nós vivemos tão nas emoções hoje, é por isso que nós temos guerra. É por isso que nós temos tantos problemas na sociedade e a gente culpa Deus até. Tem gente que culpa Deus. Se Deus fosse um Deus de amor. Não, gente, tá todo mundo nadando numa piscina de emoção. Eu não gostei, vai lá, atira na pessoa, eu passei raiva. Gente, Tô com vontade, trai minha esposa. exatamente. É o impulso. Quero ter, vou roubar, vou fazer de tudo, é isso mesmo. E a gente falou aquele versículo de Timóteo que ele deu para nós um espírito de equilíbrio. Equilíbrio, moderação. Isso aí. E a gente, inclusive, gosta muito de confundir uma pessoa equilibrada com uma pessoa morna. E não tem nada a ver temperatura com lugar, tá? Quando Deus fala assim, morno, usou, vamos dizer, um significado de temperatura, ele quer dizer que, na verdade, a pessoa que... Você quer saber o que é uma pessoa quente espiritualmente? Sabe o que é uma pessoa quente espiritualmente? Que realiza... tem as coisas em movimento, é uma pessoa que é equilibrada emocionalmente. Sim. Então, equilíbrio não tem a ver... que as pessoas acham que uma pessoa legal é uma pessoa que ela é intensa. Meu irmão, a intensidade ela é bom para certos momentos. Você quer um lugar bom para ser intenso? Para buscar santidade. Meu filho, seja um chato. Vai lá, seja santo mesmo. Não bebo mesmo, não saio mesmo, não vou fazer isso. Mas não seja um chato na vida dos outros. Seja um chato na sua, vida, tá bom? Você e Deus, tá bom? A não ser que Deus mande você dar uma notícia. Enfim, não vou entrar nessa parte. Agora, as pessoas vivem só nos seus impulsos e querem comer do fruto do Espírito e serem transformadas. Meu irmão, você não processa fruto do Espírito Santo na alma, você processa o fruto do Espírito no Espírito. Nossa, é isso aí. E o Espírito é o quê? Consciência. O Espírito em nós é consciência. Então, por quê? Deus não queria que a gente servisse Ele como um robozinho sem consciência. É por isso que Ele falou assim, olha só, eu sou o Criador, eu poderia muito bem mandar vocês me amar, porque, poxa, isso é o mínimo que eu mereço, tá? Ia ser no meu sistema para sempre, eu ia ser o rei, não ia ter guerra, ia todo mundo viver bonitinho, pianinho ali, ó, todo mundo de branco, andando na rua, ninguém ia matar ninguém. Pensa só, esse ia ser o sistema de Deus se Ele realmente quisesse impor o sistema dele. E tudo ia dar certo. E todo mundo todo mundo ia ser doce, gentil. A questão é que como que ele ia ter um amor gerado não por impulso, mas por decisão? Ele colocou o impulso de amor em mim. A possibilidade de amar está dentro de mim. Então, essa coisa, inclusive, de falar que alguém não consegue amar, zero. Deus colocou esse impulso. E é uma escolha sua, né? Agora, você precisa processar. Você precisa tirar aquilo lá de dentro e processar e trazer para cá. Entende? Você precisa colocar atos, você precisa colocar atitudes. O que a terapia faz? Por que a terapia resolve muitos problemas? E acho que todo mundo, sim, deveria conhecer um pouco sobre terapia. Porque terapia nada mais é do que você conseguir entender tudo isso. E não ser mais escravo dos seus impulsos. Ele faz você questionar o que você pensa. Pô, mas será mesmo que o que você está pensando está de acordo com a realidade? Você acha que não está exagerando um pouco? Uma coisa muito legal para você ajudar qualquer pessoa, que a terapia
comportamental cognitiva faz é que ela faz você nomear o que você sente. Nossa, Quando cara. você nomeia e fala, isso é raiva? Pô, mas eu sei que isso é raiva. É só o simples fato de você falar, né? Você começa a jogar pro campo da lógica e processar. Nossa, muito bom. Total. Agora, então, como a gente vai ser pessoas com amabilidade, com domínio próprio? Domínio próprio ainda encerra os frutos falando domínio próprio. É o mais Eu cabuloso. acho que é o mais desafiador. Ele pede Porque assim, é o que faz você amarra tudo justamente, isso. exato, não seguir os teus impulsos. Então tenha domínio. Teu corpo tá com vontade de trair, mas tenha domínio próprio. Teu corpo tá com vontade de fazer uma besteira, tenha domínio. Então, Sim. eu acho que ele vem fechar com chave de ouro mesmo. E é Muito isso bom. que eu acho que todos nós, assim, pra gente encerrar, porque isso fez total diferença na minha vida. Total. Eu descobri que sou TDAH há pouco tempo, eu fiz realmente o exame mesmo. sim. Se você tá achando, eu sou TDAH, não fica falando que você é TDAH sem ir realmente Fazer fazer um um exame, exame. Vai lá, porque às vezes pode ser outra coisa também, né? Porque diz agora que tá na modinha falar que é TDAH. Porque se realmente precisa compreender, porque fica mais fácil a tratar, nossa e vida. fazer parte E do às vezes está processo. num nível que precisa de um certo De um tratamento. remédio, Total. Entendeu? Mas antes, como eu não entendia, o TDAH ele é hiper impulsivo. Entende? Hiper impulsivo. Ele trabalha bem na questão do impulso mesmo, direto, assim. Ele não pensa muitas vezes, exatamente porque o TDAH é transtorno do déficit de atenção. Sim. Ele não tem hiperatividade. atenção, não é porque ele não presta atenção, é porque ele está prestando atenção em muitas coisas ao mesmo tempo e o filtro dele é quebrado. Fica entrando vários pensamentos que a lógica deveria filtrar, deveria trabalhar com cada um, mas são tantos ao mesmo tempo que ele não trabalha, não processa bem. Então, uma hora ele só é impulsivo. Vou fazer isso. Entendeu? Nossa. Então isso seria um traço de TDAH. Uma pessoa que é muito impulsiva. Eu tenho medo de ficar falando, porque o pessoal fica achando que isso Resumo já da é... história. faça uma análise lá com o porque psiquiatra. Pega são certinho. muitos. Agora, vamos dizer, o TDAH é procrastinador. Gente, esse é um dos grandes problemas do TDAH, tá? Exatamente, porque ele tem tanta coisa Mas que também não pode se esconder nisso. Mas você não pode. Você entendeu? Então eu tinha minhas dificuldades, que eu sentia que eu tinha dificuldades. Eu deitava assim na cama e eu pensava, Senhor, por que eu não sou normal? Eu pensava isso porque eu sentia que eu tinha muita dificuldade para certas coisas. Como, por exemplo, reorganizar os pensamentos. E aí, eu descobri agora recente. Mas como eu não sabia, independente das suas dificuldades, se você for para Deus, independente das suas dificuldades, se você for para Deus, ele é regulador. O que significa fruto do Espírito? Fruto é algo que gera dentro de mim para eu poder ter domínio próprio, ser regulado, ser equilibrado. Ter esse espírito de equilíbrio que Deus me promete em Timóteo. Entende? Porque sem sanidade emocional, sem sanidade mental, não tem sanidade espiritual. Sim. Aí você é insano, você não tem uma construção de pensamento correta, você vai fazer uma seita. Sim. Você vai impor sobre outras pessoas julgo. E nós vemos isso. Nós vemos isso totalmente. Usar das tuas faltas para... Você tem faltas e aí você usa a tua fé de uma maneira deturpada. Como a gente é corpo, alma e espírito, então tem toda a ver. Se existe uma falta no teu corpo, como você diz do tripé, o teu espírito, a tua alma, ela vai pender para esse lugar. Se tem uma falta na alma, vai pender para esse lugar. E se tem uma falta no espírito, vai pender para esse lugar. Então, é a importância de constantemente nós termos intencionalidade em cuidar dessas três áreas. Cuidar da nossa mente e se conhecer, entender. Talvez você está ali passando por um monte de problema, não sabe por quê e não procura ajuda. Não demonize, Exato, não demonizar. Tudo é espiritual. Análise, psicologia, psiquiatria, não demonize tudo isso. Nós sabemos sim que existem linhas ideológicas de pensamento. Então, sim, procure um bom psicólogo cristão, um psiquiatra cristão, ótimo. Mas também não se afaste disso, porque são profissionais que têm estudado a alma. Você não procura um bom pastor? Igual tem pastores que têm, ideologicamente falando, que não é bíblico. Então também não procure isso.
Mas procure, então, aquele que biblicamente vai ser saudável para você. Muito bom. A gente sempre procura o cardiologista quando tem problema no coração. A gente tem problema no rim, a gente toma um remédio direcionado para o rim. Exato. Se a gente tem um problema com essa mão, a gente vai ter que enfaixar essa mão. Por que a gente tem um problema na cabeça e não quer tratar a cabeça? A gente tem medo, só que, na verdade, são anos e anos de obscuridade, de ser obscuro um tema Sim. que deveria ter total luz pra gente. E a gente dominaria muito mais as nossas emoções. A gente não ficaria patinando em tantas questões que, inclusive, a igreja cristã é muito julgada, que são os excessos. Porque toda falta gera um excesso. Sim. Então, a gente seria um reino. Nós somos um reino aqui na Terra. Sim. Um reino mais organizadinho. Cuide da sua cabeça, então, Corpo, você alma que está e ouvindo. espírito, né, gente? Marcela, obrigado, viu? Foi Muito demais, obrigada foi mesmo. profundo. Foi uma boa surpresa. Eu estava esperando aqui uma aula, óbvio, a gente aprendeu muito de adoração, mas foi muito legal, foi muito especial. É que existe muito mais, né, Marcela? Exato, Gabriel. não, então, assim, já fica o convite para o nosso próprio, aí, a pessoa da produção, o nosso segunda parte, que a gente vai entra também em falou que ia outros falar de lugares. relacionamento, a gente Falamos fala quase nada. Eu tentei não. entrar, Fala mas de eles tudo, não deram moral, a gente vocês tem perceberam. muito espaço. Mas obrigado, viu, pela sua presença. E a gente sempre pede para o nosso convidado terminar orando, declarando alguma coisa sobre a galera que está assistindo a gente aí, que foi tão ministrada, que está tão reflexiva olhando para dentro. Então, fica à vontade, pode orar pelo pessoal aí. Amém. Que Deus possa te abençoar. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero, Senhor, que agora cada um que esteja ouvindo possa entender, Senhor, realmente processar as palavras que o Senhor ministrou através desse assunto hoje, Senhor. Sim. Talvez nem era um assunto muito bem planejado, mas se o Senhor trouxe à luz, Senhor, aqui é porque talvez tenha alguém que precisa realmente repensar isso. Talvez emoções que estão gerando impulsos que estão levando para longe de Ti. E que o Senhor deseja, Senhor, tanto entrar mais em nós, nos cantos que nós fechamos, nas portas que estão fechadas, mas que hoje elas possam todas ser destrancadas, que nós possamos abrir as janelas para não ter mais mofo na nossa alma, de tanta coisa, Senhor, que nós estamos doentes na alma, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa acessar o nosso espírito e a nossa alma agora e retirar, Senhor, todos os efeitos, talvez de anos que nós vivemos, Senhor, dando mais atenção e alimentando mais os nossos impulsos, não processando, Senhor, os nossos sentimentos para que eles fossem saudáveis e equilibrados em Ti e até vivendo, Senhor, resultados das nossas escolhas e às vezes até Te culpando, Senhor, nesse processo, porque o Senhor não muda a situação, sendo que muitas vezes, Senhor, nós somos suscetíveis àquela situação porque nós já estamos programados emocionalmente para aquilo. Então, Senhor, como diz a Tua palavra, que nós devemos renovar a nossa mente para não nos amoldarmos aos padrões que hoje estão cada vez mais apregoados, que é viver na base dos impulsos e do sentimento, mas que o Senhor possa, Senhor, quebrar esse molde, Senhor, que talvez até o Satanás, Senhor, está nos ajudando a secar esse molde e firmar esse molde, que o Senhor quebre esse molde hoje, Senhor, e renove a nossa mente para uma nova perspectiva, Senhor. Obrigada pela vida de cada um que está assistindo, Senhor, e que o Senhor possa abençoá-los com a cura, Senhor, na mente, para que eles tenham os pensamentos organizados e a lógica funcionando, para que Teu Espírito possa se comunicar e nós possamos processar de forma livre, com o nosso livre-arbítrio, essa comunicação livre entre nós e o Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo. Leva-nos em paz. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Muito bom, muito bom. Se você gostou, não esquece de dar like, compartilhar, comentar aí o que você mais gostou. O que mais, Rafa?
Manda pra todo mundo, compartilha, Isso, segue a exato. gente aí. A gente também tá no Instagram do Dunamis Hangout, lá é meio novo o Instagram, Isso. talvez você não tenha E visto. também mas canal tem lá. de cortes. Você Exato. chegou até aqui, você é verdadeiro. Se inscreve lá no canal de cortes, todos os cortes desse podcast aqui vai sair também lá no canal de cortes. Se inscreve para você não perder nada. Às vezes você não vai dar tempo de assistir tudo, você pode ver vários cortes de outros programas, tá bom? Escuta no Spotify. Spotify. Outros programas E Marcela também. também, ó, a gente tá com uma marca aí agora. Eu amei. Faz o que mais? o Conta pra merchan. gente, que tem faz mesmo, achei lindo. Gente, vai lá. Eu tenho uma lojinha que são produtos com poesia. Chama Amei. Poeticamente. Muito bom, poeticamente. E vai escutar a Marcela no Spotify, vai essa consumir, assistir o vídeo do que pegou fogo na casa, que não pegou. É isso, galera. Tem muita coisa pra você consumir de coisa boa, tá bom? Deus abençoe vocês. Falou, Até o próximo galera. programa. Tchau, tchau.